Olá pessoal, beleza? A gente vai hoje para a nossa 10ª aula, né? A gente vai continuar o assunto sobre segurança. Esse é um assunto bem importante, tá? Tanto para o condutor quanto para o monitor. Tem algumas coisas que são bem específicas e a gente acaba não falando no dia a dia, mas é importante para alguns momentos que a gente precisar a gente saber. E outras, realmente, né, são bem específicas e bem comuns, vocês vão identificar várias situações, mas é importante a gente frisar e combinar algumas coisas, né? Começando de novo, né, falar sobre segurança e economia, uma coisa acaba influenciando na outra, né? Quando eu faço uma direção econômica e segura, ela acaba tanto gerando economia para o veículo quanto segurança para os alunos, para os passageiros, para as pessoas que estão na rua. Por quê? Quando eu faço uma condução suave do veículo, quando eu levo esse veículo de forma tranquila, suave, com perícia, eu evito trancos, eu faço uma direção econômica e também acabo oferecendo a segurança para os alunos. Por isso que direção econômica e segura, elas estão praticamente diretamente relacionadas uma com a outra. Então, como a gente falou no primeiro encontro, né, a forma de condução, arrancadas, freadas, curvas, né, como eu vou virar as esquinas, como eu vou passar em quebra-molas, isso tudo vai influenciar na economia do veículo, né, e também na segurança dos passageiros que estão dentro, para ver que isso tudo é uma forma, está bem relacionado. Por isso que eu coloquei a mesma tela do primeiro encontro, direção suave. O motorista, o condutor profissional, ele precisa saber fazer essa condução suave do veículo. Eu vou começar falando algumas coisas sobre a questão do embarque e desembarque dos alunos, tá, pessoal? Isso é uma coisa que é do nosso dia a dia, o que a gente mais faz é parar para embarcar, parar para desembarcar, então algumas coisas a gente precisa combinar e deixar bem claro para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem situações que a gente precisa parar o veículo e o aluno ele tem que se deslocar para a entrada da casa, onde acaba ficando fora do nosso campo de visão, fora do campo de visão do condutor e do monitor. Então, essa forma a gente evita de fazer, porque a gente precisa ver esse aluno entrar em casa. Da mesma forma, quando ele for embarcar, né, a gente precisa parar num ponto onde eles tenham acesso, onde eles consigam nos ver para poder fazer o embarque, né? Então essa seria a forma correta. Eu paro em um local onde é permitido que eu consiga ter a visão do aluno, né, tanto no embarque quanto para o desembarque, e também que ele possa nos enxergar que o veículo chegou para pegar ele. A gente evita, tá? Eu sei que ali até melhora o campo de visão, mas parar de modo que eu bloqueie a rua ou que eu invada uma outra pista, porque isso acaba, além de demonstrar a falta de profissionalismo, de perícia, eu acabo às vezes causando uma briga, uma irritação no trânsito, né, com outros motoristas que estão ali trancando faixa de pedestre e tudo mais. Aí vão, de repente pode me dizer, né, mas naquela primeira situação onde eu não posso parar, que tem uma faixa de pedestre ou alguma outra situação que eu não consigo parar lá na esquina para enxergar o aluno descer, né, ou para avisar o aluno que a van chegou. Nesse caso, monitora deve descer, né, para que possa fazer esse trabalho de conduzir, de oferecer a segurança para o aluno, né, na hora do embarque e desembarque. Outras situações, tá, pessoal? Tem situações que nós estaremos em via de mão dupla e
ruas, vamos supor que nesse caso que eu coloquei no desenho, normalmente acontece em bairro onde não tem muito movimento. Tô vindo aqui, ó, a rua até permite que se tenha dois sentidos, né? Mas nunca tem ninguém, eu paro lá na contramão. E o aluno desce pelo lado da rua, né? Então nesse caso é muito perigoso e acaba oferecendo um certo risco para o aluno que vai descer, porque às vezes pode ter um veículo atrás do ônibus, da van aqui, e a gente não vê. Quando o aluno desce, ele sai e ocasionando um acidente. Então a gente não faz esse tipo de parada. Quando acontece esse tipo de coisa em bairro, tá, pessoal? Estou falando em lugar onde não tem movimento, não em vias de maior movimento. Daí a gente tem outra situação que eu já vou mostrar. O veículo normalmente a gente atravessa para que trancar o fluxo do trânsito, a monitora desce e o aluno vai desembarcar. O alvo ali é onde ele tem que chegar. Mas vai ter situações onde não tem, a rua é movimentada, o fluxo de trânsito é maior, fica até feio a gente parar com o veículo atravessado ou na contramão. Então, nesse caso, a monitora, né, tendo a observação de todo aquele espaço ali, ela vai, a monitor vai descer, fazer a travessia do aluno com calma, né, cuidando tanto o aluno quanto a segurança dela própria, para que, né, atravesse, vá com segurança e volte a monitora com segurança também, né, sem pressa, para que não ocorra algum acidente. Tem que cuidar muito, tá? A gente sempre frisa essa questão da a monitora ir levar o aluno e querer voltar depressa para fazer, para não atrasar a rota, e aí não cuida o trânsito. Então, nesse caso, é muito perigoso até para o próprio monitor. A gente sempre pede calma, vai com tranquilidade, que para não ocorrer nenhum tipo de situação de risco, né? Outra coisa, tá, pessoal? Questão de desembarque. Às vezes tem dúvida. Quando eu vou parar o veículo numa via, normalmente essas vias que oferece só a passagem de um veículo, né, vias mais estreitas, ou mesmo que tenha para dois veículos e sem movimento. Via de mão dupla sem movimento, tá? O aluno atravessa pela frente ou por trás do veículo. Eu acredito que tem várias teorias, né? Às vezes vocês podem até sentir seguros de uma forma, ou de mandar o aluno por trás. Com a experiência, né, que a gente tem de anos, eu prefiro fazer com que o aluno atravesse pela frente do veículo por várias situações. A primeira delas, eu que estou conduzindo, quando eu estou conduzindo o veículo, eu consigo visualizar todo o trajeto dele quando ele passa pelo veículo até que ele chega na calçada. Né? Eu consigo, atrás, eu não consigo saber se não tem um carro colado na traseira do micro, às vezes, da van. Pela frente eu já consigo visualizar muito melhor. Tem algumas coisas assim que pela frente acaba sendo mais seguro pela parte de eu conseguir visualizar, do motorista conseguir visualizar o aluno. Mas tem uma questão que deve-se ter muito cuidado, que é na questão do arrancar. Que quando o aluno passa pela frente, a gente tem que se certificar que ele está lá na calçada ou dentro do pátio para não arrancar o veículo, né, enquanto esse aluno está ali. Ou o monitor, talvez, que foi atravessar ele, não esteja voltando. Às vezes, na pressa, o condutor quer arrancar rápido e esquece de verificar essa questão. Então, normalmente, eu prefiro que o aluno atravesse pela frente. Às vezes, em descidas, eu sei que parece um pouco perigoso ele passar, mas atrás também. Se eu estou parado na descida e vem um veículo e bate na minha traseira e o aluno está passando nesse momento, então, pela frente, eu acredito que a gente consegue oferecer uma segurança um pouquinho maior. É aquilo que a gente falou, que eu estava falando agora, né?
Então a gente se certificar de que o aluno está na calçada, ele já chegou do outro lado da rua, já entrou para dentro da casa, do portão, agora sim eu posso arrancar o veículo, arrancar. Ó, aqui eu fiz a demonstração, né? A motorista está aqui, o campo de visão, ela precisa verificar o aluno lá na calçada. Outra situação, tá, pessoal? Na questão do desembarque. É aquilo que eu estava falando lá. O que a gente tem lá nos veículos? A gente tem alguns pontos cegos no veículo, que é por isso que surgiu uma lei que determina que tenha ou um espelho ou uma câmera de visão, né? Quando o aluno passa por trás ou pela frente, pode acontecer situações, se você não estiver olhando através desse espelho ou através da câmera, você não vai conseguir identificar que tem alguém parado ali. E isso pode oferecer um risco grande. Talvez o aluno está aí atrás e você vai fazer uma manobra, deu ré, ou o aluno está passando pela frente e ele se abaixou para juntar o material, para amarrar o tênis. Então isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Está aí o motivo pelo qual a gente precisa esperar que o aluno esteja no nosso campo de visão, lá dentro do pátio da casa dele, dentro do portão de preferência, que é o que a gente é o combinado, né? Que ele já esteja lá da calçada para que a gente movimente o veículo, não aconteça nenhum tipo de incidente. Locais de manobra, tá? A gente tem que cuidar muito questão de onde tem cruzamento, manobrar. A gente sabe que às vezes tem pontos cegos nos veículos, né? Acontece seguido de a gente vai arrancar ou vai fazer uma manobra e não enxergar, por exemplo, uma moto que vem vindo, se escondeu, ficou bem atrás da coluna da van, do micro, né? A gente não enxerga. Então, muito cuidado. Eu sei que em lugares a gente precisa fazer isso, às vezes na rota, e às vezes a gente precisa fazer isso normalmente em lugares de menos movimento, porque em vias mais movimentadas não dá para a gente fazer esse tipo de situação aí, que é até além de perigoso, né, acaba sendo a gente arriscando levar uma multa aí. Outra coisa na questão das manobras, tá? A gente tem que cuidar muito onde a gente vai fazer a manobra, se tem espaço, os veículos que estão vindo para a gente não evitar um acidente, principalmente de chuva. E uma coisa que é muito importante, tá? Acontece a questão de postes e lixeiras. Às vezes a gente vai manobrar e lá atrás tem uma lixeira, não enxerga, ou um poste né, de luz ou alguma sinalização, de poste de sinalização. Aí a gente vai dar o ré, bate lá, danifica veículo, quebra a lixeira, dá uma série de prejuízo aí. Cuidar muito essa questão antes de manobrar, a gente já verifica. Bom, eu vou dar ré aqui e vou ver se não tem uma lixeira. Não, ali não tem, posso manobrar. Essa questão ela é bem específica para passeios de escolas, tá? Transporte que a gente faz fora do nosso do normal, né? Do nosso dia a dia. Em situações, tem muitas situações que a escola ela fica do lado esquerdo e a gente vai estacionar o veículo do lado esquerdo, a porta vai ficar para o lado da rua, ó. Vocês estão vendo que aqui tem um sentido só, os veículos virados todos para o mesmo lado. E não tem outra opção. Vai ter que parar ali para embarcar os alunos. O que se faz, o que a gente faz nesses casos, tá? Nós temos aqui os cones, então a gente já prevê de antemão que vai ter essa parada em lugar que a porta vai ficar para o lado da rua. A gente já leva os cones, né? O condutor leva os cones junto. Antes dos alunos embarcar, ele vai lá, coloca o cone antes do micro, né? Antes da porta ali, e ele precisa ficar ali orientando os alunos. Nesse caso, ele já tem que combinar com as professoras para elas subirem, elas auxiliam os alunos a subir e o condutor fica ali auxiliando e verificando o trânsito, tá, pessoal? Situações de emergência. Isso é uma coisa que a gente não acontece todos os dias,
Mas quando acontece, a gente precisa estar bem orientado sobre o que fazer. O que acontece, o que seria situações de emergência, tá? Vamos supor, deu um problema mecânico no veículo, né? Ou alguma batida, um acidente, o que a gente precisa fazer? O condutor, primeiro, ele precisa sinalizar. Ele vai sinalizar, ele vai ligar os pisca-alerta. Se for preciso colocar um cone, um triângulo, ele vai ter que fazer a sinalização para evitar que os outros veículos venham a colidir ali. Entrar em contato com um dos responsáveis para a gente ou enviar um socorro ou tomar alguma providência quanto à questão de registro de ocorrência, né? E aí o condutor precisa fazer outras verificações. Se ele está num morro forte, em uma descida muito íngreme, precisa colocar os calços do pneu para que esse veículo, além dele estar freado, com o estacionário puxado, que ele tem esses calços para garantir a segurança, que ele não vai disparar, né? Então, esse é papel do condutor fazer em caso de uma emergência, né? Que é a primeira coisa que ele vai fazer em caso de emergência, sinalizar, colocar os calços para garantir a segurança. O que mais que ele vai... isso, a gente estava falando ali, agora apareceu, né? Não, outra coisa. Além de ele colocar os calços no motor, nos pneus, se o morro é muito forte, uma descida muito íngreme, ele pode pedir para o monitor fazer colocar os calços lá no pneu e ele não abandona a direção para garantir ainda mais a segurança, até que não esteja bem calçado. Depois que está calçado, ele pode descer. O que o monitor faz nesse caso? O condutor está lá fazendo essas verificações, sinalizando, colocando os calços. O monitor ele vai auxiliar o condutor no que for necessário e controlar os alunos. Ele não precisa ir lá descer para ver como é que ficou o micro, se bateu, se não bateu, se tem gente caída, se não tem, se caiu o cardan, se tem pneu furado. O monitor precisa estar lá para controlar, acalmar os alunos, que normalmente nessas situações os alunos ficam bem eufóricos, né? Eles querem saber ou eles querem ver, ficam preocupados, alguns até chorando. Então o monitor está lá dentro para organizar os alunos, né? Organizar, controlar eles e também já ir organizando caso precise vir um veículo de socorro. A gente vai mandar um veículo de socorro, o monitor já vai organizando eles, peguem as mochilas, a gente vai trocar de van. Ainda falando sobre essa questão da emergência, tá? A gente nunca precisou e nunca sabe quando vai precisar, espero que não precise. Mas é preciso que quem esteja ali dentro saiba. Temos saídas de emergência dentro das vans dos micros. É obrigatório ter os martelinhos, tá? Próximo das janelas. Esse martelinho serve para ser rompido o lacre. Se vocês verem ali, tem um lacre plástico. Rompe, quebra aquele lacre, tira o martelo. Para que serve? Para bater no vidro e quebrar. Esse vidro vai estilhaçar, formando uma saída de emergência. Tá? Da mesma forma, nos micro-ônibus, eles têm uma saída de emergência superior. Né? Num caso do micro-ônibus tombar, virar e não tiver acesso pelas janelas, ele tem por cima ou em alguma situação que não dê para sair pelas janelas, aquela parte do alçapão ali, ela sai e dá para sair por cima também. Quando se usa isso, tá, pessoal? Eu vi um vídeo esses dias, tá, de um ônibus da Visat que pegou fogo, começou a incendiar, mas era uma situação muito, muito tranquila, não precisava ter feito nenhum alvoroço, nem uma loucura assim. E até porque quando você quebra uma janela e tira os passageiros pela janela, há um risco muito grande de cair, bater a cabeça, se cortar. Então é em últimos casos, não tem mais como sair por lá. A situação está irremediável. Aí sim eu vou usar saídas de emergência. Caso contrário, a gente precisa ter calma, ter um pouquinho de controle emocional para a gente sair pelas saídas normais, né? Então, nesse caso, a gente tem o quê?
Lá na frente tem extintor de incêndio, normalmente fica na frente, ali próximo do condutor, né? Então a gente tem lá o extintor de incêndio que pode ser usado. E a saída de emergência, pessoal, a saída ela deve ser feita com calma, mesmo que, olha lá, eu fiz uma demonstração, tá pegando fogo no motor, tá? A gente faz uma saída com calma com os passageiros pela porta, né? Fazer ele sair rapidinho, mas sempre verificando qual é o risco todo, né? Qual é a forma de sair? O monitor conduz os passageiros com calma, em fila, sem correr. Ah, não é aquele negócio, sai todo mundo, corre. Vamos fazer uma fila, a gente vai sair com todo mundo em fila, em ordem. Saiu, forma a fila lá fora, não é que saiu todo mundo correndo, um sai para o meio da rua, aluno sai para o meio da rua para verificar o que aconteceu, ver o que está acontecendo, não. Saiu na calçada, em fila, e aí o condutor, o monitor ou o condutor levam esses alunos, os passageiros, para um lugar seguro, né, para aguardar aí o socorro, aguardar que chegue alguém que vai fazer o auxílio nesses casos. Então, em fila, com calma, sem loucura. No vídeo esse que eu vi, talvez se vocês não viram, eu vi o pessoal pulando de qualquer jeito, às vezes enrosca o pé, pode machucar, o dano pode ser muito maior que passar perto do fogo, passar, né, entende? Que o dano, o risco de um acidente mais grave é maior, às vezes, pular da janela do que sair ali pela porta normal. Uma coisa que é necessário, que é preciso que vocês saibam. Ocorre, muitas vezes, a questão do fogo, do pegar fogo no veículo, por falha elétrica, ou, às vezes, o micro-ônibus, ele tem um motor de partida ali próximo dos canos do diesel. Então, se dá alguma pane elétrica que esse motor de partida fica girando, ele vai esquentar, aquecer, vai aquecer os canos e é ali que muitas vezes começa a pegar fogo, tá? Pega fogo nos fios. O que a gente tem como orientação para esses casos? Desligar a bateria pode ser a melhor solução. Desce, o condutor desce enquanto o monitor fica com os passageiros, os alunos. Ele vai lá na bateria e desliga o cabo da bateria. Por isso é importante sempre levar uma chave, né? A chave normalmente é a chave 10 ou a chave 13, conforme o veículo. Tira aquele parafuso que está sendo indicado ali. Normalmente do polo positivo, onde diz o mais, tá? Eu só mostrei ali porque estava aparecendo. Normalmente do polo positivo, tira aquele cabo, pronto, parou a alimentação de energia do veículo, talvez ali já foi o suficiente para parar de aquecer e suspender o fogo. Às vezes já aconteceu da gente usar o extintor de incêndio no motor de partida e a bateria está ligada, ele continuou e pegava fogo de novo. Então, importante, até a gente já está colocando nos veículos um engate rápido no polo positivo, que não vai nem precisar de chave. A gente só desconecta ele ali, ele sai fora, manual, sem precisar de chave nenhuma. Essa é uma informação importante, que às vezes pode garantir a segurança e evitar que se pegue fogo, se perca o veículo. Pessoal, a gente chegou ao fim de mais um encontro. Essas informações são importantes para que a gente possa fazer o nosso trabalho oferecendo uma maior segurança e ter uma maior confiança naquilo que a gente está fazendo. Até o próximo, então.